Boa noite, meus amigos. Boa noite. Esse vídeo aqui é para a gente conversar um pouco sobre Nietzsche, né? E eu vou usar esse espaço para apresentar essa obra aqui, ó, Humano Demasiado Humano, o volume 1, tá? Da Companhia das Letras aí. Eu acho que no nosso mercado editorial é a melhor edição da atualidade, né? Muito bem. Então, não é uma introdução sobre Nietzsche, mas é uma conversa sobre essa leitura. Só que esse primeiro vídeo, o objetivo aqui é apresentar, é, bem resumidamente, o que se trata essa obrinha aqui, tá? E depois virão outros vídeos que eu comentarei, os aforismos, né? Então, cada vídeo vai ser para um aforismo. Ou seja, é um trabalho longo, como deve ser, lento, longo, aprofundado, lido, relido, como entendia que deveria ser, como Nietzsche entendia como deveria ser, tá bom? Não tem edição vídeo, tá? Não tem edição, não tem muita preparação aqui, é um bate-papo informal, tá? Mas com o objetivo de se aprofundar ao máximo possível do entendimento, porque uma coisa que Nietzsche desejava era ser entendido, tá bom? Então, esse vídeo aqui, vamos falar brevemente sobre o que se trata essa obra. E depois virão outros vídeos, né, falando sobre os aforismos. Primeiramente, o prólogo, né, que Nietzsche sempre escrevia prólogos, e depois os aforismos. Quem quiser, quem se interessar, muito bem, seja bem-vindo. Quem não se interessar, tudo bem também, como dizia Fernando Pessoa. Mas quem se interessar e quiser trocar ideia, basta usar o espaço de comentários. Quiser corrigir alguma coisa que eu falei errado, acrescentar, concordar, discordar, fiquem à vontade, ok? Todos são bem-vindos. Todos e todas. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui, então, uma artezinha, mais ou menos, mais ou menos. Não sou muito bom disso. Quem é bom é a Prunilivros, né? Não sou muito bom nisso, mas vamos lá. Espero que vocês tenham interesse, né? Bem, O Humano Demasiado Humano, volume 1. Essa obra foi dividida em dois volumes, ok? Então, para início de conversa aqui sobre essa obra, nós poderíamos fazer a seguinte questão, proposta por Nietzsche, né? E se tudo o que você considera sagrado, deixa eu usar aqui uma canetinha aqui para ficar bonitinho, tá? Então, e se tudo o que você considera sagrado, moral ou elevado não passasse de uma ilusão criada pela nossa própria necessidade de sobrevivência e egoísmo? Então, é justamente essa questão que, vamos dizer assim, permeia essa obra, né? Se tudo aquilo que nós temos convicção que seja verdade, que seja sagrado, moral, elevado, aquilo que nós temos como valores inegociáveis, né? Aquelas verdades inquestionáveis. Se em algum momento percebêssemos que tudo isso é uma grande ilusão, fruto da necessidade de sobrevivência e do nosso próprio egoísmo. Então, é essa questão
incômoda que o nosso amigo Nietzsche nos propõe em sua obra Humano Demasiado Humano. Como o nome já aqui propõe, né, é que todas essas crenças que nós temos, não importa de como nós a adquirimos, mas certamente a adquirimos de forma passiva, não reflexiva, né? Não fomos nós que, a partir de grandes reflexões, chegamos à conclusão de que esses valores são os verdadeiros valores inquestionáveis, mas nós assimilamos tudo isso de uma forma passiva e, num determinado momento de nossas existências, percebemos que nós fomos enganados, tá? Então, essa é a proposta. Essa é a provocação nietzschiana. Será que tudo isso que nós cremos fielmente não passa de ilusão? E aqui pode ser tudo, tá, minha gente? Não é só a questão religiosa, mas qualquer coisa que se impõe sobre nós, né, que se impõe sobre nós como autoridade máxima, de maneira que nós dirigimos nossas vidas a partir dessa autoridade. Pode ser a religião, pode ser um partido político, uma ideologia, uma filosofia, até mesmo a própria ciência, né? Então, de início nós temos essa proposta nietzschiana. Vamos passar aqui, então, para o segundo quadrinho aqui. Muito bem. Humano Demasiado Humano foi publicado em 1878, ou seja, é um período intermediário do pensamento de Nietzsche, né? Se nós formos pensar no, no seu exercício filosófico, foi muito breve, né? Foi basicamente ali coisa de, vamos dizer, 20 anos, porque depois, como todos sabem, Nietzsche terá problemas de saúde radicais que fará com que ele tenha um colapso mental que o leva a uma alienação mental, né? Então, o pensamento de Nietzsche acontece de uma forma muito intensa e muito rápida. As mudanças que vão ocorrendo devido à tua própria, é, à sua própria noção de fazer filosofia, que é esse movimento, né, vamos dizer assim, um movimento cerebral constante, o tempo todo buscando compreender as coisas por diversas perspectivas, de diversas maneiras, e sem se deixar se submeter a autoridades, principalmente autoridades abstratas, metafísicas, né? Então, por mais que tenha sido breve, ele é muito profundo, né? Então, é a obra dessa época intermediária, de 1878, que é chamado período intermediário de Nietzsche, né? É, é nessa obra que ele vai romper com seus velhos ídolos, e eram ídolos mesmo, né? Então, os mais famosos aí, ó, Richard Wagner, o compositor, e o filósofo pessimista Arthur Schopenhauer, que Nietzsche vai superar o pessimismo de Schopenhauer. E como no quadro anterior já fala sobre ilusão, ele perceberá que essa postura mesmo de submissão a ídolos é ilusória. O que realmente importa é a descoberta individual, a busca individual, superando
essas autoridades metafísicas e vamos dizer que também físicas, né? Ao longo das conversas aqui, a gente, como muitos já devem saber, Nietzsche era um filósofo antidogmático, antissistemático. Ele não acreditava em sistemas filosóficos, em nenhum tipo de sistema do conhecimento. Conhecimento é algo aberto, é uma estrada aberta. E nessa obra nós também veremos isso, né? Ele também vai abandonar o romantismo e o metafísico, né? Para abraçar o quê? Um espírito crítico, científico e investigativo. Ou seja, Nietzsche vai se afastar daquilo que tem mais relação com construções ilusórias para se achegar a, a elementos que têm uma postura mais crítica, mais questionadora sobre aquilo que até então não se questionava, né? Aquilo que até então era tido como sagrado, elevado, moral, né? Como eu estava falando. Então, tudo vai ser colocado sob suspeita. Ele mesmo diz, né, que alguns diziam que ele era o filósofo da suspeita, suspeitava de tudo. Então, essa também é uma proposta de Nietzsche, colocar tudo sob suspeita. Não existe nada que está livre de qualquer tipo de suspeita. É necessário ter suspeita, porque esse é o espírito crítico, investigativo, né? E também, no ponto 3 aqui, eu coloco aqui, ó, o livro é escrito em aforismos. Para quem não conhece, os aforismos são fragmentos de pensamento. São máximas, né? Que eles podem ser breves, mas são profundos. E aqui vale lembrar uma recomendação nietzschiana. Ele dizia que para ler a sua obra, teria que se ler com calma, teria que regurgitar, né? Você come, come de novo, ou seja, você lê, relê, não compreendeu, leia de novo, pesquisa, porque é, principalmente, aqueles que ainda não têm uma, uma intimidade com esse tipo de literatura, vamos dizer assim, aí que é preciso um empenho maior para compreender as diversas formas que Nietzsche utiliza para expressar o seu pensamento. Como eu falei no início, Nietzsche ele tem ele tem a necessidade de ser compreendido. Ele deseja ser compreendido. Ele não quer se fazer confuso. Ele não quer escrever de maneira que seja difícil a compreensão do seu pensamento. Muito pelo contrário. Por isso que ele tem uma perspectiva diversa no que diz respeito à utilização dos gêneros literários. Então, ele se utiliza de todos os gêneros possíveis para poder apresentar suas ideias. Tá? E um desses gêneros é o aforismo, que é utilizado nessa obra Humano, Demasiado Humano. Pois bem, não há uma narrativa linear contínua, mas sim uma série de proposições filosóficas sobre os mais diversos temas. É do que se trata aqui a obra Humano, Demasiado Humano, tá? Então, aqui recapitulando, é uma obra de 1878, né, do período intermediário de Nietzsche. Aqui ele vai romper com alguns velhos ídolos, o Richard Wagner, Arthur Schopenhauer, e aqui esse rompimento é importante porque é como uma emancipação do pensamento. É colocar em prática aquilo que ele já tinha
chegado a algumas conclusões. É tipo, Nietzsche era discípulo de Schopenhauer, ok, mas no desenvolver da sua filosofia, ele vai entender que se colocar submisso a ídolos é uma coisa prejudicial ao próprio exercício filosófico. Então é preciso romper com esses ídolos. E é o que ele vai também ensinar no Zaratustra aos seus discípulos. Vocês devem se afastar de Zaratustra. Vocês devem superar Zaratustra, porque o conhecimento não é algo que você alcança e obtém para sempre. O conhecimento está em movimento, não vira a ser eterno, né? Então, o conhecimento não é um objeto, né, limitado que podemos. Aqui está o conhecimento. E esse conhecimento X, você deve aprendê-lo e conservá-lo. Não. O conhecimento não para, está em movimento. Então, se o movimento, ou melhor, se o conhecimento está em movimento, é claro que você não pode ficar ali submisso a um, a um pensamento, a um pensador, né? A um dogma de qualquer natureza, seja científico, religioso, filosófico. Não. Conhecimento continua. E esse rompimento também vai aqui caracterizar o seu distanciamento do romantismo, né, do romantismo e do metafísico, e se aproximar do espírito crítico, científico e investigativo. Né? Muito bem. E como eu falei aqui, por último, né, o livro acho que tem aforismos. Não há uma narrativa linear contínua, mas uma série de proposições filosóficas sobre os mais diversos temas, só que tendo como base ali, permeando toda a obra, aquela proposta do início, que é justamente colocar sob suspeita aquilo que nós temos como algo sagrado, valores inquestionáveis. Ou seja, a proposta é provocar, verificar se tudo aquilo que você acredita como verdade inquestionável é realmente verdade. Tá? Então, seguindo aqui, para o terceiro quadro aqui, ó, Nietzsche propõe uma filosofia histórica. Ele defende que as coisas mais elevadas, nasceram de coisas bem terrenas e imperfeitas, ou seja, o medo, a vaidade, interesses corporais e necessidade de poder. Por isso, humano, demasiado humano. Então, tudo aquilo que nós temos como elevado, como se tivesse vindo de um mundo suprassensível, de uma mente divina, na verdade, elas têm sua origem em coisas bem terrenas, né? Como ele diz aqui, ó, bem terrenas e imperfeitas, como o medo, a vaidade, ou seja, todos esses sentimentos humano, demasiadamente humano, que vão gerar esses outros elementos que nós colocaremos sobre eles uma, vamos botar assim, uma fantasia metafísica, uma ilusão elevada, divina, né? Mas que, na verdade, são gerados por elementos extremamente humanos, que é o título da obra, né? Ele questiona a ideia de mundos perfeitos, verdades absolutas ou divindades, né? Como estava falando. Então, para Nietzsche, buscar respostas no além
é uma forma de fugir das dores e complexidades da vida real. Ou seja, quando o sujeito vai buscar respostas no mundo suprassensível, né? no mundo, no mundo metafísico, para responder às questões do mundo físico, do mundo terreno, ele, na verdade, está fugindo é, da realidade da sua existência. Então, diante da existência física, diante da nossa realidade humana, nos sentimos com uma necessidade de dar um sentido que ultrapasse o sentido real das coisas. A gente não está satisfeito com o que são as coisas de fato, né? Com a finitude da existência, por exemplo, com as doenças, com as dores, com as mazelas da existência. Não estamos satisfeitos com isso. E não conseguimos encontrar no mundo respostas que satisfaçam, né, essas mazelas, que não nos satisfaz. Então, daí, buscamos fora desse mundo, idealizando um mundo superior a esse que nós vivemos, onde ali encontraríamos as respostas para todas as nossas mazelas. E para Nietzsche isso é uma fuga, né? É uma, é uma forma de negar a realidade, negar o que realmente é a coisa de fato, entendeu? E isso tem a ver com as ideias de Sócrates, Platão, né? Do mundo das ideias, do mundo da perfeição, e que esse mundo sensível, físico que nós vivemos, é apenas uma cópia, uma aparência do que realmente as coisas são. Então, Nietzsche vai rechaçar essa ideia e, em outros momentos, ele dirá que a única coisa que realmente existe é esse mundo que nós vivemos. E a única coisa que nós podemos nos, nos, nos sustentar é sobre este mundo, sobre o nosso corpo. Então, nós deveríamos procurar criar uma filosofia, vamos dizer assim, uma moral, que atendesse realmente às necessidades terrenas humanas, porque é só essas que existem, né? São só essas que existem. E por fim aqui, este livro é dedicado aos espíritos livres. É um tema central também na obra de Nietzsche, que não vamos aqui nos aprofundar, obviamente, mas durante a leitura sim. Então, aqueles leitores corajosos o suficiente para questionar dogmas, né? Abandonar velhas certezas e pensar por conta própria. Olha a emancipação aí. Mesmo que isso traga solidão. Outro tema importante em Nietzsche, a solidão, né? Não vou aqui mais me aprofundar sobre isso, que não era o espaço para isso, como eu falei para vocês, mas ao longo das leituras, esses temas que vão ser abordados, principalmente essa ideia de espírito livre, um espírito que é libertado de suas amarras, ou seja, dos dogmas, das certezas, dessa verdade inquestionável. Então, o espírito, aqui em poucas palavras, o espírito livre é aquele que coloca tudo aquilo que era autoridade para ele sob suspeita. Olha, aqui tudo está sob suspeita. E, ao mesmo tempo, ele sabe que, cada vez mais que ele se afasta desses velhos valores, ele está criando novos valores. Mas, como espírito livre, ele entende que os novos valores também não são os valores finais, mas fazem parte de uma caminhada.
de um movimento incessante. Porque costuma-se o seguinte: muitos se libertam desses valores velhos, obsoletos, e ao criar novos valores, faz com que esses novos valores se tornem da mesma forma, com a mesma autoridade, né? E se sujeitam a esses novos valores como se sujeitavam aos valores antigos. E não é isso. Não é essa a proposta. A proposta é de abertura. Então ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui e espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só colocar nos comentários aí, que eu responderei a todos, tá? Obrigado aí pela companhia e nos vemos num próximo vídeo, já falando sobre os aforismos da obra. Beleza? Até a próxima e obrigado pela companhia.